Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, agregar conteúdo técnico de qualidade e reunir tributaristas de todo o Brasil. Meu nome é Luísa Herrera, sou Relações Públicas do projeto Mulheres no Tributário e hoje eu tenho a honra de entrevistar uma das nossas embaixadoras, Calliope. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luísa. Agradeço imensamente o convite de estar compartilhando um pouco da minha história com as mulheres, né, que estão no tributário. Sem dúvida. É um prazer ter você que vem de tão longe, né? E vem agregando com tanto conteúdo. E eu queria conhecer um pouquinho da sua história, né? Como que você chegou até aqui, com esse empoderamento feminino, trazendo mudanças para esse projeto. Sim. Então me conta um pouquinho da sua história. Como você começou no tributário? Tá, eu sou advogada tributarista há 20 anos, apesar de não parecer, né, claro. Mas, desde 2003, meu marido é contador. Então, o tributário foi entrando por ele, porque ele já era controller de grandes empresas, e aí ele me foi aparecendo clientes, eu não tinha habilidade, e aí tive que aprender na marra, mas me apaixonei. Porque na faculdade a gente tem uma impressão que o tributário é muito frio, né? Os alunos, especialmente porque na época que eu fiz faculdade não tínhamos professores muito dedicados ao tributário, a gente tinha o tributário como uma matéria que era obrigatória, mas a gente não se aprofundava. E aí a gente sai da faculdade sem saber de nada, né? E aí eu tive que realmente aprender na prática e realmente me apaixonei, porque o tributário, ele é junto com vários outros ramos do direito, mas o tributário ele tem um poder maravilhoso de transformar histórias. E isso me move, assim, de forma bem profunda. Então, o propósito da sua carreira seria trazer essa mudança no ramo empresarial, mas para as famílias, né? Exatamente. Porque se você for pensar, apesar de ser um CNPJ, aquele CNPJ ele é estritamente humanizado. Porque são diversas famílias que dependem daquela história, né? Então, se você se dedica a mudar a história daquela empresa, você não está mudando nada estaticamente, você está mudando a dinâmica de muitas famílias. Sem dúvida. E eu costumo dizer aos meus clientes, eu quero entrar na história da empresa para marcar uma melhora e não uma piora. Então, a minha atuação é sempre muito conservadora, porque eu não quero colocar em risco o que o cliente já tem. Então, se é para entrar com alguma solução, que seja para transformar positivamente. Perfeito. E hoje a gente sabe, né, que infelizmente o setor tributário ele ainda é majoritariamente ocupado por homens, né? Principalmente pelas dificuldades que as mulheres enfrentam, porque hoje as mulheres, né, elas têm que administrar família, administrar carreira, são muitas coisas para as mulheres fazerem ao mesmo tempo, né? Então me conta um pouquinho, eu sei que você é mãe, como que é lidar com todo esse desafio? Tá. Eu tenho 2 filhos, uma de 17 anos e outro que vai fazer 14 agora, dia 1 de setembro. Eu parei por alguns anos, né? Eu sou da Paraíba, mas meu escritório matriz é em Recife, Pernambuco. Moramos 12 anos lá. E quando a gente se mudou, eu fiquei sem rede de apoio, né? Porque minha família toda mora na Paraíba. Então, com os meninos pequenos, eu tive que dar uma desacelerada bem substancial na minha carreira. Foi algo difícil, porque eu sou realmente uma pessoa que está sempre em movimento. Eu gosto de estar fazendo produção, seja de que for. E como sempre amei minha carreira, foi bem difícil sair. Eu nunca saí 100%, mas tive que dedicar uma boa parte do meu dia à maternidade. Mas sempre entregando a Deus que aquilo era o que eu tinha que fazer, porque a minha maior função é dentro da minha família. Então, eu não tinha paz em estar fora, sem que meus filhos estivessem amparados, né? Então, como meu marido ele era funcionário, ele não tinha essa flexibilidade de horário. E como eu era profissional liberal, apesar de não ser só esse o motivo, né? Porque geralmente cai mais para a mãe, né? Essa abdicação. Mas isso é maravilhoso, assim. Inclusive, quando você falou, Luísa, o empoderamento feminino. O empoderamento feminino que eu acredito é aquele que não abre mão de ser mulher, tá? Eu sou uma mulher empoderada pelos poderes que eu tenho como mulher. Eu não quero ser homem, tá? Porque a gente já faz muita coisa. Então, se eu quero ser homem e mulher, aí eu não vou conseguir nem viver. Então, eu quero que a mulher seja respeitada pelo que ela tem de melhor. E não porque ela quer ser o que ela não é, tá? Então, eu sou muito feliz por ter parado esse tempo. Hoje eu tenho um vínculo afetivo muito forte com eles.
eu realmente eduquei meus filhos, eu tive essa oportunidade, né, que não é todo mundo que tem, né? Sim. É algo que meu marido teve que suprir muito financeiramente, essa minha retirada, né, do mercado, mas que para nós surtiu um efeito maravilhoso, a gente tem colhido frutos hoje, né, dessa dedicação. E quando eu decidi retomar 100%, bateu novamente a insegurança, porque eu estava fora do mercado, os clientes que eu atendia eram aqueles que eram antigos, que eu fui mantendo, não de forma recorrente, mas com soluções pontuais. E novamente entregando a Deus que tinha vontade de retomar integralmente. E nesse momento em que eu parei, meu esposo teve uma rede de lojas de carne, casa de carnes, e eu ajudava, né? E aí eu senti na pele o outro lado do empresário, né? Todas as dificuldades trabalhistas, tributárias, a questão da burocracia brasileira, que é muito grande, né? E outra coisa, o empresário, muitas vezes, ele é visto com olhos equivocados. Sim. O empresário, especialmente pelo colaborador, ele acha que sempre está sendo explorado, né? E a atividade do empreendedor é muito solitária, porque ele tem que demandar, ele tem que refletir sozinho, porque os colaboradores formam um time e a gestão tem que decidir por eles. Então, é muito difícil essa junção de ideias, tá? Então, vendo tudo isso na pele, quando eu voltei para o mercado de trabalho, a minha atuação, além de técnica, ela é muito mais humanizada. Tá? Então, eu consigo falar mais a linguagem do meu cliente. E isso aproxima muito. E eu tenho um produto lá no escritório que eu acompanho o cliente por 1 ano. A gente faz um planejamento, né? E a gente... quem implementa somos nós, né? A gente bota a equipe dentro das empresas para que, muitas vezes, não é porque o contador não consegue, é porque ele não está acostumado com aquelas novas rotinas que vão ser implementadas. Então, a gente faz isso de forma externa e treina a contabilidade dele. E aí eu viro meio que uma babá tributária. E eu acho isso, assim, maravilhoso. Eu tenho colegas que dizem, eu não gosto desse tipo de trabalho, porque o cliente fica muito dependente, né? Da sua opinião. Mas é isso que me move, é saber que o meu conhecimento é capaz de transformar a realidade daquela empresa. Nossa, incrível. Muito bom. Então, assim, eu sou muito realizada. Principalmente porque, assim, não é só sobre atualização, né? Porque o tributário tá mudando constantemente. Sim. Mas de você ter vivido essa realidade facilita muito, demais, né? Porque você conversa de igual para igual com os empresários. Exatamente. Então, facilita demais essa Hoje, conexão. O meu nicho forte, Luísa, é atacado, né? Legal. E especialmente de alimentos. Então, eu vendi exatamente esse produto, né? Então, quando eu falo da dinâmica, eu falo exatamente o que o meu cliente passa na pele, tá? No meu escritório, a gente, claro, que o nicho principal é o tributário, mas a gente atende todas as dores do empresário. Então, seja de uma esfera empresarial, seja de uma holding, seja de um contrato, né? Um acordo de sócios, e especialmente a auditoria trabalhista, a gente sempre está atento lá. O que é que eu passei muito na pele? Criação de passivo, porque não se tinha conhecimento do que se deveria fazer para que não gerasse passivo. Então, hoje a minha atuação é muito focada no extrajudicial. Legal. Prevenir os problemas e não apagar incêndios. Bem melhor, né? Bem porque melhor. Geralmente as empresas, elas atendem, né? Os escritórios atendem mais... o contencioso. Para apagar as chamas. E ter alguém até porque que o contencioso geralmente gera mais débito. Quando você vai precisar atuar já no judicial, é porque a bomba já está mais forte, tá? Realmente. Então, quando você prepara o terreno para que você não tenha prejuízos tão vultuosos, é sempre mais rentável para o empresário. E a outra coisa, sabe o que é que gera de forma subsidiária? Uma mudança muito positiva na cultura da empresa. Porque se o empresário ajusta as arestas, né, de forma a valorizar ainda mais seu colaborador, de forma a precificar o seu produto de forma mais adequada, uma precificação levando em consideração também a esfera tributária, isso gera no corpo, que é quem gira, né, a empresa, que são os colaboradores, um sentido de pertencimento, um sentido de que a empresa está realmente focada em dar o seu melhor, tanto para o cliente quanto para eles, colaboradores. Então, o efeito subsidiário de uma atuação preventiva jurídica, né, é também essa mudança de cultura. E, geralmente, a produtividade deles aumenta de forma considerável. Isso é um efeito rebote que é bem interessante. Sem dúvida. E você comentou, né, desse contato que você teve
no setor empresarial. Sim. Nesse período que você não estava atuando diretamente com o setor tributário. Isso. E como foi para você o impacto do projeto Mulheres no Tributário, sendo que você teve esse período parada, né? Sim. E já teve essa conexão dos empresários, que já ajudou muito na conexão com seus clientes. Muito. Mas como que o projeto impactou na sua carreira nessa volta? Eu sempre fui uma mulher que gosta muito de criar pontes, tá? Mesmo fora da advocacia, onde eu tô, eu procuro empreender, de alguma forma, melhorar a vida de quem tá perto de mim. Uhum. Porque a vida só tem valor se a gente promove esse tipo de coisa, né? Porque viver por viver atrás exclusivamente de matéria, não utilizando de hipocrisia, que a gente precisa de financeiro para poder viver, né? Mas a gente fica uma vida muito vazia, sem sentido, né? Então, quando eu conheci o projeto, imediatamente eu reputei a necessidade que a gente tem, não de desvalorizar o profissional tributário masculino, mas de valorizar a nossa classe, como também tributaristas qualificadas, tal como eles. Sim. Tá? Então, quando eu conversei com com Fran, eu só chamo de Fran. Eu disse, Fran, é um projeto para segregar o homem? Não. Aí eu fui entender, então me apaixonei. Porque eu valorizo muito o homem, né? O homem, ele tem um papel, eu tenho inclusive um filho homem. Eu tenho um marido, então eu sei o poder de um homem que sabe o seu lugar. Então, nesse lugar de transformar pessoas, o projeto veio muito a calhar com o meu propósito, né? E aí conhecer as meninas, a Camila, a Carol, a Fran, que tem também essa intenção muito forte, né? De ajudar, de agregar. E lá no Nordeste, né, que eu atuo principalmente Paraíba e Pernambuco, tributarista mulher quase não existe. Sim. Mas, por coincidência, eu hoje estou como vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB e a presidente também é uma mulher, uma grande amiga minha, Catarina. E o presidente da ordem do meu estado, de origem Paraíba, ele tem muito esse olhar, né, de fomentar que a mulher do tributário mostre a sua capacidade. Não de segregar o homem. Ele não tem essa necessidade, essa intenção de achar que o homem... Não, pelo contrário. Mas ele entende que a gente precisa ser mais vista para poder o empresário também entender que a solução não pode vir só de um homem, né? Exato. Então, assim, no meu estado, o projeto tem sido muito bem recepcionado, né? A semana passada, quando a gente esteve no evento lá da BDF, tinham poucas mulheres do Nordeste, né? E eu disse até a Carol, eu vou cada vez mais fomentar isso para as meninas de lá estarem fazendo parte, né? Porque o tanto que eu cresci, Luísa, como profissional na troca, não é brincadeira, tá? Então, às vezes, o congresso foi maravilhoso, mas os insights comerciais que eu tive nas conversas paralelas já valeram a viagem. Sim, sem dúvida. Então, às vezes, você está com uma solução na frente e você não enxerga. Então, se você troca com alguém que também trabalha com a mesma coisa que você consegue enxergar, você amplia a sua visão, né? Sem dúvida. E você sai daquele movimento solitário e soma forças. Eu acho que o propósito do projeto é justamente esse, né? Sim. Reunir quanto mais tributaristas, trazendo conteúdos novos, né? Principalmente porque está em mudança constante. Sim. Então, o que uma trabalha, a outra complementa. Às vezes a gente tem uma dúvida que não pode ser solucionada, né? Então, uma vai ajudando a outra. Isso, maravilhoso. E conhecendo de lugares diferentes também. Porque às vezes tem, por exemplo, tributaristas no Nordeste também que você não fazia ideia e você acaba conhecendo aqui em São Paulo, né? Então... Mary Elbe, ela foi minha professora no IBET. Que legal. Há alguns anos, né? Poucos anos. E agora eu tenho a oportunidade de estar muito próxima a ela, né? Então, a gente está somando forças de lá, né? Então, são oportunidades que realmente esse networking qualificado vai promovendo, né? E a gente vai construindo a nossa autoridade de uma maneira qualificada, tá? Eu costumo dizer que não é só ser mulher tributarista, é ser mulher tributarista qualificada, tá? Porque um empresário, ele não vai lhe contratar só porque você é mulher. Ele vai lhe contratar porque você vai resolver um problema dele. Exato. Então, o meu produto final no meu escritório é segurança jurídica. Então, o meu cliente ele vai comprar de mim a situação de estar seguro na operação dele, tá? Então, para que ele se sinta seguro e entregar essa solução na minha mão, eu tenho que estar cada vez mais qualificada, né? Apta. Exatamente. Então, esse desafio é de todos os profissionais, mas nesse momento de afirmação da tributarista, ainda mais nosso. Eu digo que a gente tem a obrigação de ser mais qualificada ainda, para que a gente vá quebrando essas barreiras de forma mais disruptiva.
Perfeito. Calliope, foi uma honra receber você, né, Eu que vem agradeço. Trazendo tanta transformação, que trouxe essa pauta, né, das dificuldades que uma mãe enfrenta, né, em tentar equilibrar esses pratos todos os dias. É verdade. Então, é muito bom ter pessoas que inspiram tanto esse projeto, e eu gostaria de agradecer sua presença conosco hoje. Luísa, eu agradeço imensamente. Quero mandar aqui um beijo para as meninas, Carol, Fran e Camila, que são meninas que não precisariam se dar o trabalho de gastar tempo em fomentar isso, mas que tem um propósito por trás, né? E agradecer também as amizades muito reais que a gente fez, porque eu fiz no projeto. São pessoas que ficam distantes milhares de quilômetros, mas que a gente pode contar. Agradecer realmente a Deus, né? Porque essas portas eu acredito piamente que são abertas, porque são caminhos que eu vou precisar percorrer. A minha oração diária é: Deus, só abre a porta que eu tenho que entrar. Eu não quero forçar a porta, porque quando a gente força a porta, geralmente o caminho é mais longo, né? E agradecer e me colocar 100% à disposição, né? Já convidar as meninas para o evento que a gente vai promover lá em João Pessoa, dia 8 de novembro. Vamos fazer uma caravana MT Nordeste, né, Luísa? Eu acho, assim, uma coisa legal. Inclusive, porque dia 9 é Recife. Então, vai ser 8 e 9. Então, a gente pode fazer um final de semana prolongado no tributo e depois vai à praia. Perfeito. Arrasou. Melhor impossível. Obrigada, viu? Muito obrigada, Calliope. Deus abençoe.